Bem-vindos ao canal Boa Leitura HQ, meu nome é Will e hoje vamos falar sobre Superman, entre a foice e o martelo. Superman, entre a foice e o martelo, escrito por Mark Millar, lançado aqui no Brasil pela editora Panini. A história com o Superman, entre a foice e o martelo, começa numa ida minha e do meu irmão para Caxias, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente foi numa livraria e o meu irmão comprou um HQ e falando, a história é massa, a história é muito top, não sei o que mais, vou levar. Só que o João até hoje não leu o HQ. Se você é sensível a spoilers, fica o aviso que nesse vídeo tem spoilers de leve. Não tem 100% de spoilers, mas alguma coisinha a gente vai ter que pincelar aqui durante a explicação. Foi uma excelente leitura do Superman, entre a foice e o martelo, porque, falando um pouco da história, assim, ela se passa numa realidade alternativa do Superman. Ele não é o Superman que a gente está acostumado a ver. Esse Superman, ele não caiu nos Estados Unidos, em Smallville, ele caiu na Rússia. E aí ele foi criado lá pelos russos e ele se torna um Superman comunista. Então, vocês vão ver uma história que se passa num universo alternativo, onde alguns personagens que vocês já estão acostumados a conhecer, como, deixa eu abrir aqui a HQ aqui para mostrar, como o Lex Luthor, por exemplo, ele está um pouco diferente. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui algumas cenas do Lex. Mas a Rússia tem um contraponto, né, que tem o seu antagonista, que é os Estados Unidos. E diante dos Estados Unidos, eles têm a mente mais brilhante, que é o Lex Luthor. E o Lex Luthor, assim como em todas as outras histórias do Superman, é o grande antagonista também dessa história. O Lex Luthor é o grande defensor ali dos Estados Unidos, ali, né? Ele é o grande opositor ao Superman. Falando uma breve sinopse do Superman, entre a foice e o martelo, o Superman caiu na Rússia, foi criado pelos russos, e a gente tem a participação de alguns personagens do universo DC, mas de uma forma um pouco diferente. Falando um pouco do Batman. O Batman, ele tá na história, mas ele tem a sua origem recontada, né? Ele tem a sua origem recontada, e ele tá um Batman assim, ó, assim, surtado. Ele tá um Batman assim, muito badass, assim, muito sangue nos olhos. E ele é um Batman movido por vingança, um Batman assim bem diferentão assim do que a gente já viu em outras mídias, né? Ele lembra também muito o Batman do Zack Snyder, assim, um Batman sem escrúpulo, um Batman assim que não tinha piedade do inimigo, assim, um Batman que matava e não tinha aquele senso de justiça que o Batman tem, aquela moral que ele tem de nunca passar o limite de ter que matar o inimigo. Não, esse Batman aí, na hora que ele enfrenta o Superman, para vocês terem uma noção, ele tem que pedir a ajuda para a Mulher Maravilha para enfrentar o Batman. E todas as origens desses super-heróis, desses personagens que são mostrados pra gente assim durante o quadrinho, eles têm suas origens recontadas de uma forma diferente, mas que fazem total sentido dentro da história. Então, vocês vão ter a participação dos personagens da DC, vocês vão ter a participação dos vilões do Superman, que é muito importante. Muitos aparecem ali muito brevemente, até como um easter egg, mas pontualmente assim, cada um tem a sua importância dentro da história. O interessante da história é que ela tem uma linha temporal que, com o conduzir da história, os personagens vão envelhecendo. Então você começa ali com Lex Luthor, Superman, eles bem jovens. Até vou mostrar aqui um trechinho aqui da HQ, onde vocês vão ver aquela versão do Lex Luthor com cabelo, a versão jovem do Lex, né? Então aqui tem uma parte que aparece o Lex mais jovem, ruivo, né? Aquela versão clássica cabeluda dele, assim como foi mostrado nos filmes do Zack Snyder. E aí, com o passar do tempo, normal, eles vão envelhecendo, mas a história vai te conduzindo pro grande ápice do final, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas não vou dar spoiler do final, isso pode ficar tranquilo, você pode comprar HQ e ficar tranquilo, porque o final, se eu falasse do final, eu ia te estragar uma experiência de vida aqui, lendo esse super quadrinho aqui. Então, pontuando então, o Batman e o Superman, nessa HQ tem uma batalha insana, muito boa mesmo. E outra coisa que eu quero pontuar também é a batalha do Superman contra o Lanterna Verde. Apesar de ser um Superman que é de uma realidade alternativa,
Ele lembra muito o Superman que a gente conhece de todas as histórias. Ele tem aquele seu lado bondoso, seu lado heróico. Ele não é tão diferente dos outros personagens que são apresentados aqui na HQ. Ele parece lembrar aquele Superman, mas criado de uma forma diferente, de uma forma um pouco estranha. E a cada passar de capítulos tem umas artes aqui bem bacanas entre um capítulo e o outro. Tem até o início de um capítulo aqui que tem uma imagem muito massa, que é a do Superman em cima de um satélite soviético olhando para a Terra. Olha que bonita aí essa imagem, é muito bacana, muito legal mesmo. É um excelente de um quadrinho, uma leitura assim fantástica para você que não conhece o Superman. Você dificilmente alguém que não conheça o Superman, né? Mas se você não conhece as histórias do Superman, se você não tem o hábito de ler as histórias em quadrinhos do Superman, é um bom início para você começar assim. Vai lembrando assim que é uma realidade alternativa, não é o Superman que a gente conhece, né? Mas que é uma história fechada, com, né? Como eu disse, ela tem uma linha do tempo, onde quando a gente chegar no ápice da linha do tempo, a gente tem o plot twist da história. E que não decepciona em nada, assim, quando tu chega lá no final e tu vê o que eles fizeram no final da HQ, é muito bacana, assim. Vocês vão ver uma história bem contada de um jovem Superman, até um Superman mais velho, assim, mais maduro, assim, e passando por todo esse período, assim, de comunismo, da Rússia tentando impor o comunismo no mundo todo, e o Lex Luthor tentando ser o herói da história. Falando um pouquinho agora do final, como eu disse que ia comentar um pouquinho do final da HQ, se você é um pouco sensível a spoilers, esse é o momento de pausar o vídeo e avançar um pouco mais à frente. Eu vou deixar aqui a descrição do tempo que você pode avançar. Então no final da HQ a gente tem uma invasão alienígena. Então quem chega no final da HQ é o Brainiac. Brainiac chega... O que foi? Não sei. Pode falar? Não sei. Ah, tu não sabia desse spoiler? É. No final da HQ a gente tem uma invasão alienígena. O Brainiac chega nos planetas, invade as cidades e ele encolhe as cidades para deixá-las meio que engarrafadas. Ele tem essa mania de colecionar mundos e povos. Superman vai numa tentativa desenfreada de impedir o Brainiac, né, de fazer o mesmo com a Terra. Só que o Superman ele falha. E adivinha quem é que salva o dia? Não é o Superman, é o Lex Luthor. O Lex Luthor passa toda a história entre a foice e o martelo tentando ser o herói da história, e no final ele consegue ser o grande herói da história. Mas o grande plot são nas últimas páginas mesmo, e esse grande plot eu não posso revelar porque a gente estraga uma experiência de vida de quem lê a HQ. O João, que tá aqui, ó, o meu produtor, ele não leu a HQ, tá tomando alguns spoilers, mas eu não vou falar em respeito a ele porque eu não quero que ele tenha essa experiência estragada. Obrigado. Então curta esse vídeo, deixe seu comentário aí embaixo. A gente traz vídeos toda semana, uma vez por semana, sem um dia pré-estabelecido. Então qualquer dia da semana pode sair um vídeo aqui no canal. Assine o canal, dê aquela força. Quero deixar também um convite para vocês irem lá olhar o meu outro canal que eu tenho, que é de games, onde eu jogo games com meu irmão e com meu filho. Só para descontrair mesmo e fazer aquela zoeira, tá? O link na descrição do vídeo aí embaixo. Uma boa leitura a todos e... tchau!